em nossas vidas hoje uma reorganização. Nós queremos lembrar e colocar sempre o Senhor Jesus no centro, no trono da nossa adoração. Que o Senhor seja o alvo da nossa adoração, não só agora, Pai, mas em todos os momentos. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor nos ajude a estarmos nesse lugar de submissão e rendição, de reverência profunda à Tua presença. Pai, que não haja outra resposta à Tua presença aqui do que adoração. Abre os olhos do nosso coração. O Senhor é o Deus que dá vista aos cegos. Pai, se porventura tem alguém aqui que ainda não viu o Senhor, Pai, que hoje seja o dia, Senhor. Que essa pessoa possa ver o Senhor, o Seu reino, o Seu amor, a Sua movimentação. Em nome de Jesus, Pai, todos nós, Pai, possamos ter uma visão ainda maior, ampliada do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Pai, que nós sejamos uma igreja apaixonada por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, enquanto eu estava preparando algo para a gente ministrar hoje, o Espírito Santo me lembrou daquele texto que diz que Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E sabe qual que é a boa nova? É que não tem ninguém são. Não tem ninguém que não precise de Jesus. Não tem ninguém que não tenha alguma coisa em sua vida para ser transformado e tratado. E vai ser assim até Jesus voltar. E a graça é que quando nós encontramos Jesus, nós encontramos o amor em pessoa. Ele é o amor. Amém? Então nós vamos cantar essa música que diz: dos montes correm para o mar os rios de amor por mim. E eu abrirei o meu coração deixando a tua cura entrar, porque é o amor de Deus que cura a nossa vida. Amém? O amor é poderoso, o amor é uma pessoa e o amor é Jesus. Então vamos celebrar esse amor e vamos abrir o nosso coração para que Jesus faça o que Ele destinou para essa noite. A cura que Ele destinou, a libertação, a graça, o conhecimento que Ele destinou para nós essa noite como igreja. Amém? Então vamos lá, com palmas e com bastante alegria nós vamos cantar sobre o amor de Deus. Eu abri meu coração, deixando a tua cura entrar.
amou primeiro. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se deu por nós. E nós não temos como te agradecer, mas nós queremos te louvar e te bendizer. Espírito Santo querido, venha sobre nós nessa noite. Movimenta aquilo que você quer movimentar. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Faça aquilo que o Senhor quer fazer. Enche-nos. Enche-nos. Vem, Espírito Santo querido. Essa igreja é tua amiga. E o Senhor é o nosso amigo. E nós te louvamos. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Enche, enche, Espírito Santo. Enche a minha vida. Enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Cante pra ele assim. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, Espírito Santo. As minhas mãos e em louvor te adorar. Meu coração eu quero, Senhor, diante do teu Quero convidar a igreja altar. agora. Eu quero convidar a igreja agora para que você, todos que têm sede, todos os que querem ser cheios, que querem viver a novidade do céu na sua vida, que querem romper na sua vida cristã, que querem ser cheios do poder de Deus para sermos testemunhas de Jesus. Eu quero convidar você a erguermos as nossas mãos.
começarmos a adorar a pessoa do Espírito Santo. Tu és adorado aqui. Enche-nos, Espírito Santo, enche-nos. Nós necessitamos transbordar de Ti. Enche-nos, Espírito.
nós declaramos que os espíritos malignos que estão oprimindo, eles têm que sair sem se manifestar agora, em nome de Jesus, e por causa do poder do sangue de Jesus e da atuação do Espírito Santo nesse lugar. Em nome de Jesus, não importa qual é a doença, qual é a dor, qual é a prisão, o Senhor é poderoso e nós entronizamos o Senhor nesse lugar. E enquanto nós cantamos que o Senhor é o Rei dos Reis, enquanto nós cantamos que o Senhor é coroado, Pai, esses demônios têm que sair, os espíritos de enfermidade têm que sair. Em nome de Jesus. Daqueles que estão em casa também, estão precisando de libertação e cura, nós liberamos essa palavra. Porque esse lugar onde o Senhor, Espírito Santo, tem liberdade, a tua palavra diz que ao Espírito Santo de Deus há liberdade. E nós louvamos o Senhor. O Senhor, a essência é o Senhor, Jesus. A essência és tu, Louvamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos A ti, ó Rei Jesus. adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, Consagramos todo o nosso ser a Coroamos. ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser a ti. Sim. Aleluia. Aleluia. Nós vamos fazer agora um momento de brado de vitória. Amém? Quero convidar você, eu vou contar até 3 e no 3 nós vamos dar um glória a Deus, um aleluia, vamos bater palma e vamos louvar Jesus, independente do que nós estivermos sentindo ou passando, porque Ele continua sendo quem Ele é e Ele é digno de todo louvor, toda adoração. E já declara a vitória sobre qualquer tipo de dor, enfim, de luta, porque, queridos, nós somos mais que vencedores. Jesus já venceu por nós e Ele já garantiu o nosso lugar na mesa de Deus Pai. Então nós devemos festejar a Ele, amém? Então vamos lá, faça o teu melhor e louve Jesus agora. 1, 2, 3. Graça e paz, povo amado. Como é que vocês estão? Já cumprimentou a pessoa que está do teu lado aí? Diga para ela assim que Deus tem grandes coisas para fazer por nós. Amém? Glória a Deus. Queridos, os avisos são os corriqueiros, né? Então não vamos gastar tempo nisso. Você que é nosso visitante, né? Saiba que nós temos uma programação bastante extensa, né, durante a semana, mas você é nosso convidado a participar dos GCs, das reuniões de oração. Aqui está
toda a nossa programação. E amanhã, queridos, nós temos o nosso jantar dos namorados, né? Que coisa mais linda. Dá tempo ainda, gente. Se você ainda não tem com quem jantar amanhã, quem sabe dá tempo, né? Deus é Deus. Tem gente que está aí só pelo milagre, né? Então amanhã, queridos, nós temos o jantar dos namorados. E você que ainda não comprou o teu ingresso, ainda dá tempo. Então no final do culto nós vamos ter os nossos irmãos lá atrás, né? Se você precisar pagar no cartão, se você precisar fazer o Pix, né? O custo do investimento, aliás, né? Que já me ensinaram isso, são R$130 para o rodízio de pizza e um monte de outras coisas, doces, salgadas, né? E além de tudo, nós vamos estar em comunhão e você vai estar com a tua amada, com o teu amado. Então, invista nesse tempo. Queridos, o nosso intuito com isso não é ganhar nada, não temos nem margem para isso, mas é de nós proporcionarmos para você um tempo de alegria e de comunhão. Não tem condições? Fala conosco, sabe? Deus é Deus de milagre. Deus é Deus que faz com que aquilo que é impossível aconteça. Então venha e participe. É amanhã lá no, como é que é o nome? Doce Sabor. E que horário? 19h30, tá? Não falta. Depois no final do culto nós vamos ter a nossa confraternização. Não vá embora. E aí nós vamos ali poder também te indicar como é que vai ser, né? O que precisa, qual é a fantasia que você precisa usar. Não, tô brincando, essa parte não tem. Amados, temos visitantes que nos visitam pela primeira vez hoje. Só para nós conhecer você, levanta a sua mão assim. Amém. Nós temos um irmão querido lá, aqui atrás. Fica com a mão levantada que os nossos irmãos vão dar para você um pequeno cadastrinho ali, só para nós conhecer você. Se você quiser preencher para nos entregar, por favor, vai ser um prazer fazer parte da tua vida de alguma forma. E a caneta é um brinde para você, tá? Então você pode levar essa caneta e para você lembrar também de nós. Amém? Hoje, queridos, nós temos o dia da Santa Ceia, né? O dia em que nós vamos cumprir com um chamado e com uma ordenança do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer para nós, lá Paulo vai dizer para nós lá em 1 Coríntios, né, capítulo 11, do versículo 23 em diante, vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, queridos, a ceia é um ato simbólico de algo que foi recebido de Deus para nós e foi repassado de geração em geração como um ato de obediência, um memorial do que aconteceu. A ceia é um tempo onde nós lembramos da morte de Cristo, mas não só por lembrar da morte, como se às vezes a gente fica com dó de Jesus, né? A gente assiste os filmes e fica com dó dele. Queridos, ele sofreu sim, ele teve dor sim, mas nós precisamos lembrar que nós precisamos ter dó de quem não conhece Jesus, porque Jesus venceu. Jesus ele não vai voltar para esse mundo como aquele que sofreu, mas como aquele que venceu. E nós lembramos disso quando nós participamos da ceia. O Deus que se fez carne para morrer por nós. E Paulo vai continuar: olha, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse que esse era o seu corpo partido por nós. Sabe, amados, a ceia é o maior símbolo de amor que alguém pode ter, pode fazer, pode realizar e pode participar, porque é o amor puro de Deus. Queridos, o amor verdadeiro é aquele amor que não pede nada em troca, e esse amor é o que Deus tem por nós, porque o que nós podemos dar para Deus que Deus não tem?
Será que nós podemos cantar mais bonito do que os anjos cantam? Será que nós podemos dar mais ouro do que tem no céu? A Bíblia diz que as ruas lá do céu são de ouro. Será que nós podemos falar palavras mais bonitas do que o próprio verbo, do que o próprio Logos falou? Não existe como. Sabe, então a ceia é esse retrato de amor, em que Deus, não precisando de nós, mesmo assim nos amou, cuidou de cada um de nós, quer fazer parte da nossa vida. Ah, pastor, mas eu sou pecador. Bem-vindo ao clube, porque no mundo todos somos pecadores. Mas a Bíblia diz assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça é o amor derramado, é o amor eficaz de Deus, que não é um sentimento por nós, mas é a ação de um Deus que resolveu o nosso problema. Sabe, amados, amanhã nós vamos participar do jantar dos namorados, né? Do esposo, da esposa, porque namoramos, né? Precisamos lembrar que continuamos namorando. E sabe, o modelo de amor que nós precisamos ter não é o modelo de amor dos filmes, das séries, dos livros, dos romances. O amor que Deus nos convida a ter é o amor de Cristo. Inclusive Ele vai fazer como símbolo do amor de um homem e de uma mulher o próprio amor dele pela igreja, onde Ele se entregou. E aqui eu quero dar uma palavra para os solteiros. Sabe, não aceite nada menos do que alguém que te ame como Cristo te amou, que lute para te amar assim. Claro que isso não é natural para nós, mas queridos, o nosso parâmetro é Jesus. Irmãs queridas, não aceite alguém que não dê a vida por você. Não aceite alguém que não entregue tudo, que sofra para que você seja beneficiada. Irmãos, não aceitem alguém que não é fiel, que não é capaz de se sujeitar e se submeter em amor a uma missão que Deus deu para vocês. Esse é o amor verdadeiro, e é esse amor que nós vamos celebrar hoje. Quero convidar os nossos irmãos que vão nos ajudar na ceia. A ceia, queridos, é um convite para quem é filho de Deus. Nós acreditamos que somos habilitados pela ceia, para tomar a ceia, quando nós cumprimos primeiro com arrependimento dos nossos pecados. Segundo, não estou dando ordem de importância, estou só elencando, né? Arrependimento dos nossos pecados e submissão ao senhorio de Cristo. Terceiro, quando nós nos batizamos como símbolo de tudo isso. Quarto, quando nós entendemos e fazemos parte da igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não é só a comunidade Cristã Vida. Nós temos outras tantas espalhadas por aí. Nós temos irmãos de todas as denominações que entendem que Jesus Cristo é o Senhor e que nós, pecadores que somos atingidos por esse amor apaixonado do Senhor. Então, querido, se você tem esses requisitos na tua vida, você é convidado por nós a lembrar desse sacrifício, mas lembrar com otimismo, lembrar com alegria, lembrar com fé, que você é amado de Deus. Quando você pensar, sabe aquele dia que você olha no espelho, nasceu uma espinha do tamanho de um morango no teu nariz, né? Sabe aquele dia que tudo dá errado, a calça que você usava já não serve mais, tudo deu errado, você foi magoado, você talvez até tenha sido traído. Naquele dia onde tudo parece conspirar contra você, lembre-se, o ser mais poderoso desse universo
derrama amor por ti. Ele te ama, Ele cuida de você e Ele quer fazer parte da tua vida. Vamos nos colocar em pé. Quem vai participar da ceia, se coloca em pé em nome de Jesus. Querido Deus, nós nos colocamos na tua graça e no teu amor, e confiados nisso, nós nos achegamos ousadamente na tua presença, pelo caminho que Jesus Cristo inaugurou, por esse caminho, ó Pai, que nos leva até ti, que nos traz até nós. Agora, Senhor, prepara a nossa vida e o nosso coração para lembrarmos desse sacrifício de amor, desse sacrifício que nós não merecíamos, mas que foi voluntariamente feito por ti. Senhor, que ao comermos o pão e ao tomarmos o cálice, nós possamos lembrar da tua morte, e possamos lembrar que um dia, um Deus que não morre, um Deus que não tem fim, se fez carne para ter um fim e para morrer por nós. Mas, oh Deus, glória a Deus, porque a morte não pôde segurar-te, porque o Hades não pôde te prender, e hoje nós temos em ti a esperança de vida eterna. Glória a Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Participemos em nome de Jesus. O seu lugar.
Todos receberam o pão. Queridos, se esse pedaço de pão, que representa o pão, que representa o corpo de Cristo, representa esse corpo, você já imaginou, já pensou que quando eu e você participamos da ceia, comendo o pão, como igreja, nós estamos nos ligando de uma forma espiritual um ao outro? Porque, queridos, isso é um símbolo, sim. Nós não acreditamos, né, que o pão vira carne de Jesus, né? Não é essa a questão. Mas nós cremos no poder da presença de Deus em nossas vidas. E quando nós participamos disso, nós estamos dizendo que fazemos parte da mesma família. Sabe, muitas vezes eu deixei de tomar a ceia lá no meu passado, quando eu era mais jovem ainda, né? Por incrível que pareça, eu já fui mais jovem ainda. E eu deixei de tomar a Santa Ceia porque eu estava em pecado. Porque eu tinha feito coisas erradas, porque eu tinha pisado na bola. Sabe o que eu aprendi? Que o perdão de Deus, ele é mais rápido do que o Pix, né? Ele é mais rápido do que qualquer coisa que você pode fazer, mais rápido que a velocidade da luz. No momento em que você se arrepende, você é perdoado, no exato momento. Então talvez você olhe para dentro de ti e entenda que existem coisas ruins. Queridos, todos nós temos caminhos maus dentro de nós, mas nós temos um perdão sobre nossas vidas. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu por uma parte dos pecados, Ele não morreu pelos pecados de quem havia pecado até aquele dia. Não, Ele morreu por todos os pecados. O pecado foi tirado do mundo pelo poder de Deus. Eu e você ainda vivemos no reflexo disso, mas, queridos, o pecado não nos domina mais. O diabo talvez queira dizer que sim, e te enganar que sim, mas o pecado não pode mais ter domínio sobre nós, porque Cristo verdadeiramente nos libertou. Mas essa carne, esse corpo, ainda às vezes pisa na bola. Mas esse é o momento de você pedir perdão. Esse é o momento de você se arrepender. Esse é o momento de você olhar para dentro de ti. E se o Espírito Santo mostrar que existe alguma coisa que precisa ser consertado, conserta. Se você tem que pedir perdão para alguém, peça. Se não está aqui, sabe, quando chegar em casa, manda um WhatsApp, vai na casa dessa pessoa. Queridos, o nosso desafio é o ministério da reconciliação, não da separação, não da intriga, mas de nos reconciliar, porque Cristo nos reconciliou com Ele mesmo. Pai querido, nós sabemos que esse símbolo representa o Teu amor por nós. E Senhor, agora quando nós vamos, Senhor, participar da ceia, olha para o nosso coração. Deus, nos aproxima mais de Ti. Queremos ser mais parecidos contigo. E se existe ainda algum mau caminho em nós, aponta para que haja arrependimento. Que a Tua igreja possa participar santificada em Ti, Senhor, desse tempo e desse momento. Participemos em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear o pão, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Uma aliança agora que não vai mais necessitar de cordeiros, ovelhas, cabritos, bodes, pombas a serem sacrificados no nosso lugar.
porque o próprio Cristo ousou morrer por nós. E Ele derramou o seu sangue. O sangue de um Deus foi derramado como homem, para que nós homens pudéssemos um dia viver com esse Deus, transformados, santificados, adotados como filhos, co-herdeiros com Cristo. Participemos em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, por tua graça e por tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor restaurou, Deus, a nossa vida e a nossa esperança. Aquilo que Adão perdeu, o Senhor resgatou. E assim como o pecado de Adão nos influenciou, a sua morte nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Agradece por esse tempo, em nome de Jesus. Glória a Deus. As crianças podem ficar em pé ao lado dos papais, dos responsáveis. Querido Deus, abençoa os nossos pequenos, que eles sejam abençoados agora nesse tempo, que eles sejam cuidados e amados por Ti, Senhor, de uma forma tremenda e especial, que eles sejam tocados com Deus, o ensinamento que vem da Tua palavra. Cuida dos nossos amados que estarão instruindo e ministrando sobre eles. Capacita-os e recompensa-os em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir. Amém. Quero convidar vocês, amados, a abrirem as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 12 ao 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 12 ao 41. Não, 42, desculpa, gente, tá? Embora seja uma leitura extensa, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Quem puder anotar, anote. Nós sempre lembramos disso, né? A palavra do Senhor, ela nos ensina todos os dias. E quando nós estamos falando da palavra, ela produz coisas que talvez o pregador não fale, mas que produz no teu coração ensinamentos, direções. Então anote, lembre de anotar. A palavra do Senhor em Atos 5, do 12 em diante, diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Acho que está falhando aqui, né? Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Os demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora todo o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas
para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio. Toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Tem uma luz aqui, gente, que fica bem no... Peraí. Aí. Todavia chegaram à prisão os guardas e não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão lá no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-no ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: temos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina, e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Querido Deus,
nós expusemos aqui a tua palavra, agora que o nosso coração esteja pronto a recebê-la. Fala conosco, muda o que precisa ser mudado, Senhor, em nós. E que tudo aquilo que tu tens para nós, Senhor, fala. Pai, nós não queremos ser rebeldes, nós queremos ser como os teus servos foram, obedientes. E que o nosso coração esteja pronto a receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra do Senhor fala sobre essas questões dos apóstolos, né? Eu sempre digo que, isso não sou eu que digo, né? Não vou tomar para mim a autoria disso, mas muitos estudiosos já falaram que Atos dos Apóstolos deveria ser Atos do Espírito Santo, porque na verdade os apóstolos aqui eram servos de um Deus que tinha coisas tremendas para fazer no meio do povo. E esse mesmo Deus é o que nós servimos. Sabe, às vezes o nosso coração ele não entende que o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma continuação do que Paulo, Pedro, João, Timóteo, Tiago, todos aqueles que aparecem no Novo Testamento fizeram. Nós estamos terminando, aliás, continuando um trabalho que eles começaram. Agora a pergunta que nós precisamos nos fazer é: que qualidade de trabalho estamos fazendo? Que tipo de evangelho estamos pregando? Que missão nós estamos alcançando? Que ordens nós estamos obedecendo? Sabe, eles tinham algumas características na vida deles que eu vejo que nós precisamos também entender para que nós tenhamos. Nós estamos nessa série sobre, sabe, de sermos uma igreja saudável, uma igreja qualificada, uma igreja que seja uma igreja verdadeira com Cristo. Sabe, mas se nós não entendermos e não olharmos para as fontes originais do que era ser uma igreja dessa forma, nós podemos nos enganar, porque nós podemos achar que igreja é esse templo, são as cadeiras, é o som, é o pastor, é o nome que tem lá na placa. Igreja, querido, primeiro, é uma invenção de Deus para a humanidade. É uma convocação de um povo dentro do outro povo, para que esse povo convocado saia daquele outro povo e se torne um povo santo. A igreja precisa ser esse povo santo de Deus aqui na terra. E isso não quer dizer que nós somos melhores do que os outros, mas nós temos o primeiro ponto que os apóstolos tinham, que eu queria evidenciar aqui: nós temos a presença do poder de Deus sobre as nossas vidas. Vocês leram comigo, vocês viram que a sombra de Pedro curava. Vocês já imaginaram como isso foi tremendo? E não era porque era Pedro, mas era porque Deus estava com Pedro. É porque a presença de Deus era real na vida de Pedro. É porque o Espírito Santo de Deus atuava de forma poderosa e generosa através dos apóstolos. Se nós cremos que esse é o mesmo evangelho, nós precisamos crer que o nosso Deus é capaz de fazer as mesmas coisas. Mas Deus precisa, sabe, de homens e mulheres que se disponham, como Pedro se dispôs, como Paulo se dispôs, como João se dispôs. Que se nós queremos os resultados que eles tiveram, nós precisamos ter a mesma dedicação que eles tiveram, o mesmo senso de urgência, a mesma obediência, o mesmo coração que foi capaz de ir contra todo um sistema. Num tempo onde nós vemos igrejas aderindo ao sistema, nós precisamos olhar para nós, para que nós possamos saber que eu e você fomos chamados não para nos assemelhar a esse mundo, mas para ser uma voz dissonante e de pessoas que nadam contra a maré. Nós não fomos chamados para ter os mesmos resultados que qualquer outra religião tem, ou que qualquer outra instituição tem. Nós não fomos chamados, queridos, para dizer ou para ser alguém aceito por todas as pessoas.
Embora o evangelho, uma vez pregado com amor e em amor, ele vai produzir sim esse sentimento de aceitação. Nós vemos isso no próprio texto que nós lemos. Eles eram bem quistos de todo o povo, eles eram, sabe, admirados pelo povo. Mas queridos, um dia, se nós tivermos a fé que a Bíblia nos ensina a ter, um dia essa fé vai chocar-se com o sistema. Pode ser na escola, pode ser na faculdade, pode ser no nosso trabalho, pode ser no dia a dia com o nosso vizinho, pode ser dentro de casa, porque um dia eu e você teremos o mesmo desafio que os apóstolos tiveram aqui, o desafio de uma escolha, se nós vamos obedecer a Deus ou aos homens. Uma escolha se nós vamos obedecer ao que Deus colocou no nosso coração e na nossa vida, ou nós vamos aceitar o que o sistema quer impor para nós, e nós, por medo, ou por conformismo, ou por conforto, vamos dizer que sim, aceitamos. O cristão não é chamado para ser simpático, o cristão é chamado para ser obediente. E se essa obediência nos tornar simpático às outras pessoas, amém. Mas se ela nos tornar arredios ao que o mundo espera de nós, amém também. Veja só, eles tinham na vida deles uma presença tão poderosa do Espírito Santo, que coisas tremendas aconteciam a partir deles. Coisas tremendas têm acontecido a partir de você, de mim. Coisas maravilhosas Deus tem feito. Sabe, você tem sido boca de Deus na vida de alguém, você tem sido aquele que ora e as pessoas são curadas, você tem sido aquele que ora e as pessoas são libertas, você tem sido aquele que diz que as coisas o que Deus vai fazer, ninguém pode impedir e as coisas acontecem. Ou eu e você nos tornamos apenas crentes nominais, que viemos de vez em quando na igreja e está tudo bem. O quanto do poder de Deus eu e você estamos vivendo? Essa é a pergunta. O quanto do poder de Deus eu e você estamos experimentando? Porque, queridos, Deus não mudou. O Deus que cura continua sendo o Deus que cura. O Deus que salva continua sendo o Deus que salva. O Deus que liberta continua sendo o Deus que liberta. O Deus que faz milagres continua sendo o Deus que faz milagres. A Bíblia fala que eles estavam ali todos os dias, e eles ficavam no pórtico de Salomão, que é a entrada do templo, do pátio do templo, e ali se reuniam centenas de pessoas, e eles oravam e as pessoas eram curadas. E a Bíblia diz que traziam de todas as cidades circunvizinhas ali de Jerusalém, traziam doentes, enfermos, traziam os oprimidos, aqueles que estavam endemoniados, e a Bíblia diz que todos eram curados. É claro, eu acredito que existe um propósito em cada cura que Deus traz, em cada milagre que Deus faz. Como também existe o propósito de Deus na doença que muitas vezes a pessoa tem. Jó é um exemplo disso, gente. Mas eu quero dizer, queridos, que o poder de Deus precisa operar em nós e através de nós, porque senão alguma coisa está errada. Alguma coisa com o nosso evangelho está errado. Se eu e você temos o evangelho apenas racional, apenas aquilo que nós entendemos da Bíblia, aquilo que é, não, isso pode ou isso não pode, eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Não somos nós que determinamos o que acontece e o que não acontece, o que Deus faz e o que Deus não faz. Não somos nós que determinamos o que Deus pode ou não executar em nós e através de nós. Nós servimos um Deus que é soberano na sua vontade e na sua atuação, e Ele tem poder para fazer o que é necessário. Precisamos viver esse poder. O poder de Deus, o que é? Até no curso de teologia ali nós estávamos falando, inclusive amanhã não teremos curso de teologia, porque nós vamos no jantar dos namorados, né? E quem tiver lá ganha nota. Tô brincando, né? Uma presença vai ganhar.
No curso de teologia nós estávamos vendo a definição de milagre. O que é um milagre? Porque às vezes também a gente banaliza milagre. Eu estava com uma dor de cabeça e... milagre. Deus... Claro que existe dor de cabeça que Deus vai ser um milagre. Mas às vezes coisas corriqueiras. Deus me livrou de um acidente aqui, é um milagre. Não, às vezes só tu que é barbeiro, mas conseguiu, né, dar uma... Existe providência e milagre. O que é providência? Providência é quando Deus entra com providência. Quando Ele faz você enxergar um carro que você não viu. Sabe, quando Ele abre uma porta que precisava. Agora, milagre é quando existe uma atuação do céu aqui na terra. Quando tudo diz que não e a coisa acontece. Quando todas as probabilidades são contrárias, mas Deus diz que vai acontecer e vai. Quando as leis da física, as leis da química, quando tudo mostra que não, e Deus mesmo assim faz. Isso é milagre, Deus tem o poder de fazer na tua vida. Eu creio nisso, gente. E olha que eu sou uma pessoa extremamente racional. Mas eu entendo assim que se o evangelho de Deus não ultrapassar a minha racionalidade, então não é evangelho de Deus. Você consegue entender isso? Cutuca a pessoa do teu lado aí e diz assim: você está pronto para os milagres de Deus na tua vida? Sabe, Deus Ele quer fazer coisas grandes. Só que presta atenção numa coisa: existem milagres que Deus vai fazer apesar da nossa falta de fé, ou da nossa ausência de fé, ou de... Quando Jesus curou, quando Jesus ressuscitou lá o filho da viúva, nem o defunto tinha fé, óbvio, e nem a viúva pediu, orou, ninguém tinha fé. Jesus foi ali e ressuscitou, porque é propósito de Deus. Mas existem coisas que Deus vai pedir uma porção de fé nossa, uma porção de um acreditar que não é nosso, é sobrenatural. Nós não somos dignos e nem capazes de fazer nada por nós mesmos, mas nós temos a capacidade de dizer: Senhor, eu confio em Ti. E como é que nós confiamos em Deus? Através de relacionamento com Ele. Quando a gente conhece muito bem uma pessoa, a gente sabe o que ela é capaz de fazer ou não. Não é assim? Né? Por exemplo, eu conheço muito bem a Andréia. Eu conheço a Andréia só no caminhar, de longe, né? Quando ela arrasta o pezinho direito assim para o lado, eu sei, ali me pertence, né? E eu sei que a Andréia não é capaz de fazer algumas coisas. Por exemplo, não perder chave, né? Não se atrapalhar com alguma... Enfim, não vou expor, né? Nós conhecemos as pessoas e nós sabemos do que elas são capazes ou não. Quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, mais nós vamos conhecê-lo e mais nós vamos saber o que Ele é capaz de fazer ou não. Só que eu tenho uma notícia para você: Deus é capaz de fazer o que Ele quiser, toda a vontade dEle, tudo o que Ele pensar, tudo aquilo que Ele desejar, Ele tem o poder de fazer. E Deus tem o poder de abençoar a tua vida de uma forma extraordinária. O Evangelho é extraordinário. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é capaz de transformar aquilo que não tem esperança em algo poderoso. Eu tenho certeza que aqui tem muitos testemunhos de pessoas que não tinham capacidade de ser nada na vida. Ninguém acreditava. Gente, eu sou essa pessoa. Sabe, das pessoas olhar e dizer: não, gente, eu já testemunhei isso aqui. Para mim é vergonha. E eu quero me humilhar na presença de Deus mesmo, sabe? Eu já fui o cara que, quando as pessoas chegavam na igreja, a liderança dizia assim: ó, anda com qualquer um, menos com aquele lá. Porque eu era uma má influência. Eu não era alguém que mostrava Cristo, eu não era alguém que poderia, sabe, discipular alguém para conhecer Jesus, mas, sabe, contrariando todas as probabilidades. Um dia Deus me chamou, um dia Deus colocou coisas na minha vida que eu nem eu acreditava que era merecedor. Eu não sou mesmo, mas Deus fez. Sabe, Deus quer capacitar homens e mulheres para viver esse extraordinário. Sabe, o quanto de Deus nós queremos para nós.
Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Nós queremos um Deus que de vez em quando dá uma abanada lá para nós, um Deus que uma vez por semana nós lembramos dele e ele lembra de nós. Ou nós queremos viver de uma forma em que a nossa vida tome um rumo que nós nunca esperávamos, mas que também tome um sentimento de propósito que ninguém pode ter sem Deus. São mais na Bíblia, né? Parece que existe um confronto mais deflagrado entre Jesus e os fariseus. Os saduceus eram um outro grupo, um outro partido judeu que, embora tivesse menos em número, ele tinha mais em influência. Então o sumo sacerdote, todos os cargos ali mais proeminentes eram ocupados pelos saduceus. E segundo alguns historiadores, vão dizer que eles tinham entre 3 ou 4 mil saduceus naquela época. Os saduceus eram os que não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam em milagres, não acreditavam nesse poder que nós estamos falando. E agora essa gente que não acredita, enxerga homens sendo curados, homens sendo libertos, mulheres sendo transformadas, cegos enxergando, paralíticos andando. E a Bíblia diz que o sentimento que veio para eles não foi de admiração, não foi nem de dúvida, foi de inveja. Então nós podemos entender que não é que eles duvidavam do que estava acontecendo, mas na verdade eles queriam a glória que eles achavam que aquelas pessoas estavam dando para os apóstolos, para eles. O quanto de aplauso eu e você queremos, o quanto de tapinha nas costas, o quanto de elogios eu e você queremos. Queridos, deixa eu falar algo para você. Quem precisa de elogio é quem ainda não sabe quem é. Quem precisa ainda de aplausos é quem não tem identidade firmada em Cristo Jesus. Porque uma vez que eu e você entendemos o nosso chamado e somos obedientes, nós não precisamos da aprovação humana. Lá em Atos capítulo 20, Paulo está indo para Jerusalém e ele para no porto de Mileto e ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso para encontrar ele. Era uma parada apenas para reabastecimento, provavelmente do barco, do navio onde Paulo estava, e ele chama os presbíteros. A igreja de Éfeso era uma das igrejas mais importantes da época. Era a igreja que Paulo havia fundado. Eles ficaram ali um tempo, quase 3 anos, entre todas as idas e vindas, né? E ali, depois, Timóteo foi pastor, Pedro foi pastor, João foi pastor de Éfeso. Era uma igreja bastante importante, sabe? Mas Paulo chama os presbíteros, e uma das coisas que Paulo fala a esses presbíteros é o seguinte: o que eu precisava ter falado, eu falei para vocês. O sangue de vocês não vai ser requerido das minhas mãos. Eu fui fiel à palavra, eu fui fiel ao chamado, eu fui fiel ao que Deus tinha comigo. Sabe, queridos, o nosso coração precisa entender que eu e você precisamos ser dessa mesma fidelidade. Nós não precisamos olhar o que o outro tem, nós precisamos entender o que Deus quer de nós e sermos fiéis nisso. A Bíblia diz para a gente ser fiel no pouco, né? E seremos colocados no muito. Mas geralmente nós queremos o contrário, nós queremos ser colocado no muito, e aí para ser fiel no pouco. Porque nós somos humanos, mas Deus nos chamou para vivermos o poder do Evangelho. Você gostaria de viver esse poder? Você gostaria de ver milagres? Você gostaria de viver o extraordinário do Senhor na tua vida? Qual que é a tua necessidade? Qual que é a tua dificuldade? Coloca diante de Deus. Ele tem poder para fazer. Ele vai fazer o melhor e da forma melhor, mas Ele tem esse poder. Veja só, a segunda questão: a determinação do propósito, mesmo com perseguição. Veja só, eles vão, aí o sumo sacerdote, toda a liderança ali do sinédrio, eles olham para aqueles homens e veja só, mandaram colocar os apóstolos numa prisão.
por inveja. E a Bíblia diz que durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer eles entraram no pátio do templo como havia sido instruído. Determinação e entendimento de propósito, também podemos chamar de obediência. Quanto nós estamos obedecendo a Deus? O quanto eu e você estamos com o nosso coração no que Deus tem para nós, no que Deus já falou, no que Deus já ensinou? O quanto eu e você estamos dispostos a pagar o preço para mesmo assim obedecer? Olha a dinâmica dessa história. Eles estão lá fazendo o bem, curando, abençoando o povo, e de repente, por inveja, são presos. Injustiça. Se fosse um de nós, nós ia estar arranhando as paredes, não sei. Se nós não entendermos o propósito, nós não estaríamos ali para sermos instrumento de Deus, nós estaríamos reclamando da nossa situação. Mas a Bíblia diz que um anjo apareceu, porque o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. É o Deus do céu visitando a terra. Quanto de testemunhos que nós já vivemos e já ouvimos, de coisas extraordinárias, mas parece que nos últimos tempos nós acostumamos com o ordinário. É mais bonito, é mais decente, é mais racional. Mas deixa eu te falar uma coisa: o que Deus espera de nós é apenas que a gente entenda o propósito de Deus e obedeça. Se não está acontecendo coisas extraordinárias em nossas vidas, se não estão acontecendo coisas extraordinárias na nossa vida, talvez seja porque nós não estamos obedecendo. A Bíblia fala então que um anjo vai, abre a porta, e esse anjo ele é um cara educado, né? Com todo o respeito, chamado de cara, né? Ele é muito educado, porque ele abre a porta e depois ele fecha, porque eles encontraram fechada a porta, bem fechada, e os guardas ali, sabe? Como é que aconteceu isso? Como é que isso se deu? Eles passaram pelos guardas invisíveis. Como foi? Não sei. Eu sei que no final de tudo eles estão lá chamando o povo para aquilo que eles estavam chamando antes, abrindo os olhos do povo para aquilo que eles estavam abrindo antes, cumprindo com o chamado da mesma forma como eles estavam fazendo antes, pregando o mesmo evangelho que eles estavam pregando antes. E aí o que acontece? Alguém vê que eles sumiram. Aqueles caras lá sumiram, não estão mais lá. E aí eles vão e veem que está tudo fechado. Não, os guardas lá, né? Postura de guarda. Nós ninguém passou. E aí a Bíblia diz assim, que eles dizem: olha, alguém chega para eles e diz assim: os caras que vocês estão procurando estão ali no templo. Eles estão ali, eles não fugiram. Deixa eu contar uma coisa para você. Sabe, existem momentos em que é necessário fugir. A Bíblia diz para a gente fugir de toda aparência do mal, né? A Bíblia fala que o apóstolo Paulo fugiu. A Bíblia diz que Davi fugiu. A Bíblia fala de vários e vários homens e mulheres que fugiram. Nesse mesmo Atos aqui, foram dispersos depois da perseguição em Jerusalém, e eles iam pregando. Mas existem momentos em que Deus vai esperar que eu e você venhamos ir de encontro com aquilo que nos persegue. Entender tudo isso e saber o momento certo de fugir ou não fugir está em conhecer Deus, em se relacionar com Ele e obedecer. Jesus, Ele deu para nós uma ideia de como é que nós demonstramos amor por Ele, né? Como é que a gente demonstra amor por alguém? A gente cuida, a gente protege, a gente dá presentes, a gente faz atos de serviço, a gente faz carinho. Mas Jesus, Ele disse como Ele quer ser amado: quem me ama, obedece.
os meus mandamentos. Essa é a linguagem de amor que Jesus aceita. Sabe, Jesus, ele só quer que você ouça, que você conheça Ele e obedeça o que Ele tem para cada um de nós. Essa é a linguagem de amor. Veja só, então a Bíblia diz que eles estão ali e eles são de novo presos, né? De novo, da mesma forma. Só que agora eles não são presos com violência, porque aqueles homens tinham medo do povo se revoltar. Então eles só conduzem, né? Aquela condução amigável até a liderança lá, e colocam eles de frente e dizem assim: eu não vos mandei não falar sobre esse nome, eu não disse para vocês não pregar mais, eu não falei. E eles estavam assim, ó, pelo que mostra, pela dinâmica do texto, provavelmente eles seriam até mortos. Eles já tinham matado Jesus. Então a Bíblia diz que um homem chamado Gamaliel, para você conhecer, Gamaliel era um dos grandes mestres do judaísmo. Ele era conhecido como boca de mel, porque quando ele falava, ele convencia todo mundo, né? E são relatos fora da Bíblia, né, que confirmam tudo isso. Então Gamaliel chama a atenção, diz: olha, vamos conversar sobre isso. Eles saem de cena, né, os apóstolos, e ele diz assim: olha, vocês já pensaram que se esses homens, eles forem simples homens que estão aí aceitando a liderança de um maluco, e aí ele até dá sobre Judas e Teudas, né, que eram dois líderes que se levantaram e depois foram mortos, e o povo se dispersou. Ele disse assim: se for de homem, isso vai acontecer da mesma forma. Mas e se não for? Nós estaremos lutando contra Deus. Sabe, por mais que Gamaliel não tinha a revelação de Jesus Cristo como Senhor, por mais que Gamaliel não tivesse o Espírito Santo ainda na vida dele, nós nem sabemos se um dia ele teve, a grande verdade é que Gamaliel fala algo poderoso para nós entender: não lute contra a vontade de Deus. Às vezes nós estamos lutando. Lembra de Jacó? Com Deus, está lá lutando e fica a madrugada inteira lutando com Deus, até que Deus toca na sua perna e o deixa manco. Sabe, muitas vezes nós estamos assim, achando que vamos prevalecer contra Deus, achamos que nós podemos, sabe, desobedecer e que nada vai acontecer, achamos que a nossa vida ela pode tomar o rumo que for e que Deus sempre vai perdoar. Sim, Deus perdoa, mas existem consequências pela nossa desobediência que nós vamos viver. E Gamaliel vai ensinar ao Sinédrio a pensar nessa possibilidade. Sabe, esses homens, eles tinham a coragem de testemunhar e de continuar testemunhando contra tudo e contra todos. Nós não fomos chamados para nos opor a pessoas, nós fomos chamados a pregar o Evangelho, e talvez em algum momento vai se opor a pessoas. Não sei se vocês têm acompanhado a perseguição que está tendo na Nigéria, lá na África, a cristãos. Todos os dias cristãos são mortos, todos os dias pastores são presos, pastores são executados, e eles são executados porque eles não negam a fé em Cristo, porque era fácil, era só se render ao Islã. Mas ninguém fala sobre isso. Sabe por quê? Porque para o mundo, cristão é um incômodo. O cristão verdadeiro é um incômodo. O cristão verdadeiro, ele é inconveniente para esse mundo, porque o cristão verdadeiro, ele é capaz de morrer pela palavra de Deus, morrer pela vontade de Deus, morrer para que Deus seja exaltado através da vida dele. Não, nós não somos apaixonados por partido político,
nem por político nenhum. Nós não entregamos a nossa vida a uma devoção a um time de futebol ou a qualquer outra coisa. Nós podemos sim ter as nossas preferências, mas o único que deve reinar sobre as nossas vidas é Deus. E isso o mundo não quer aceitar, porque sabe de uma coisa? A melhor maneira de você controlar uma pessoa é pelas suas paixões. As pessoas que são viciadas em droga, álcool, cigarro ou qualquer outra coisa, ela é controlada por essa paixão. As pessoas que são apaixonadas, né, por dinheiro, ela é controlada pelo dinheiro. Pelo poder, é controlada pelo poder. Mas um cristão verdadeiro, ele é controlado pelo Espírito Santo. E aí nem dinheiro, nem sexo, nem drogas, nem poder, nada pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. E isso é inconveniente para esse mundo. Mas o quanto de inconveniente nós queremos ser para esse mundo? O quanto de pessoas que vão contra a maré, que lutam contra aquilo que o sistema diz que é bom. O quanto de nós está disposto a fazer isso? Quantos de nós está disposto a fazer isso? E a Bíblia fala de um terceiro ponto nesse texto: o compromisso com a missão. Eles são determinados na sua convicção, mas eles também têm um comprometimento com a vontade de Deus. É interessante porque Paulo, em Atos capítulo 20, ele vai dizer para esses mesmos presbíteros ali de Éfeso, que estão lá em Mileto, ele vai dizer assim, que ele está indo para Jerusalém, e que muitos já disseram, né? Muitas profecias já foram faladas, que essa minha viagem, Paulo falando, para Jerusalém, só vão ter sofrimento e prisões. Mas Paulo continua indo, porque ele entende que é a vontade de Deus, e ele diz assim que ele não se importa com nada disso, mas o que ele tem por importância é chegar ao final de tudo isso, é ir até o fim, é cumprir com o chamado, é cumprir com o propósito. E ele consegue, porque lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 ou 8, agora não lembro: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo consegue fazer até o final aquilo que ele havia se proposto ali no começo. A pergunta é: o quanto dessa missão eu e você estamos fazendo? Queridos, eu queria chamar vocês a uma reflexão essa noite. Eu queria chamar vocês a pensar o quanto da missão de Cristo você está fazendo, o quanto do chamado de Deus na tua vida você está fazendo. Sabe, Deus não nos chamou para vivermos a nossa vida como o mundo vive. Como é que o mundo vive? O mundo acorda, come, vai trabalhar, come de novo, trabalha mais um pouco, volta para casa, come, assiste um pouco de televisão, dorme. E assim todos os dias. O mundo vive de uma forma sem propósito, sem entendimento. E é por isso que eles buscam fugas. É por isso que eles buscam fugas na droga, no álcool, no adultério, na vida imoral, na corrupção. Agora eu e você fomos chamados para vivermos uma vida com um propósito, onde talvez a gente trabalhe, onde a gente estude, mas nós estamos em obediência a Deus. Nós estamos fazendo uma faculdade não porque nós queremos, mas é porque Deus nos mandou estar lá. Nós estamos trabalhando no nosso trabalho não porque aquilo é o máximo que nós vamos conseguir ou a única coisa que teremos, não, é porque Deus nos quer ali naquele momento para sermos luz para aquele povo. Nós moramos em Concórdia ou moramos em outro lugar qualquer, não porque nos é confortável, mas porque Deus tem um propósito para nossas vidas aqui. Nós participamos dessa igreja não porque ela nos faz bem, mas porque o Senhor tem um chamado específico para que eu e você sejamos bênção nesse lugar. Você consegue entender como precisa mudar muitas vezes o nosso entendimento? Porque, queridos, o que determina o curso da tua vida?
O que determina as tuas escolhas? O que determina o teu dia a dia? São as necessidades? A maioria das pessoas vivem para sanar as suas necessidades. O que vamos comer, o que vamos beber, com o que vamos nos vestir. Mas o Filho de Deus, ele não é chamado para viver apenas conseguindo suprir as suas necessidades. O Filho de Deus é chamado para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para buscar o propósito, para cumprir o chamado, para sermos homens e mulheres como foram Pedro, como foram João, como foram todos esses homens e mulheres do Novo Testamento, que não deram valor para suas próprias vontades, mas para uma vontade maior, para um propósito maior, que foi Jesus. A nossa época está cheia de igrejas que estão pregando facilidades. Cheia. Não, você vem, você dá uma oferta gorda aqui, ó, que tudo vai se resolver. Você vem aqui, ó, você precisa vir aqui, é 7 passos, é 7 voltas, é 7 isso. Nada contra nós fazermos campanha, eu não estou dizendo isso. Mas, queridos, a igreja não é um balcão de negócios onde a tua vida é facilitada. Pelo contrário, o evangelho, ele complica a nossa vida, porque ele nos ama amar, nos manda amar quem nós não queremos amar, nos manda perdoar quem nós não queremos perdoar, nos manda fazer o que nós não queremos fazer. Mas deixa eu falar para ti uma coisa: o evangelho, ele complica para depois dar sentido. Nós temos um monte de pessoas que vivem facilidades. Quem já não pensou? Gente, vamos falar sério, todos nós já pensamos. Como é que é ter, sei lá, 10 milhões de reais na conta? Ia ser bom, não ia? Se alguém tiver aí, né, dá uma... Quem de nós já não pensou: eu queria ter o poder, e às vezes para fazer coisas boas, para trazer justiça, para dar uma educação melhor. Todos nós queremos facilidades. O brasileiro, então, nem se diga. Olha só, no final do ano ele joga lá na Mega Sena da virada, né? E a única coisa que vira é os bolsos para fora, né? Não sobra nada. E aí nós queremos que algo aconteça. Agora existem esses jogos de cassino e de apostas, porque o brasileiro, ele acha que vai num passe de mágica mudar a sua vida. Só que pessoas que têm essa vida facilitada continuam a viver sem propósito, mesmo com 10 milhões no banco, mesmo com poder, mesmo com condições de viver de dizer: amanhã eu vou para Paris, amanhã vou para a Alemanha, e aí eu pego o carro e vou ali para Nações, né? E eles não, se não tiverem Jesus, não vão ter propósito. Deixa eu falar isso para vocês. Esse não é um evangelho que atrai todas as pessoas, mas aquele que é filho de Deus vai se sentir tocado e impactado pelo evangelho que Deus deixou para nós, que nos dá sentido e nos dá propósito, nos dá uma missão, nos dá um entendimento de que servir a Cristo é o melhor que nós podemos fazer. É o melhor. Todos os dias, se eu não me engano, morrem 160 mil pessoas por dia. Se eu não me engano, é isso. Todos os dias morrem milhares de pessoas, e infelizmente a maioria delas morrem sem ter cumprido um propósito, sem ter feito nada de diferente. A maioria morre sem ter impactado nem mesmo a sua própria família de forma positiva. A maioria dessas pessoas viveram e morreram como derrotados, e alguns deles milionários, e alguns deles poderosos, e alguns deles
cheios de coisas boas e nunca aproveitaram. Sabe, no final de tudo, eu não sei qual que vai ser o teu último dia, nem o meu último dia, mas a grande verdade, queridos, é que vitória no final de tudo é você ter olhado para trás e poder dizer como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe, senão nós vamos viver tudo o que o mundo quer e nada do que Deus espera de nós. Esses homens então chegam e eles são trazidos de volta perante o sinédrio, perante o sumo sacerdote, e eles dizem assim, convencidos pelo que Gamaliel falou, dizem assim: tudo bem, nós vamos dar uma chance para vocês, né? A Bíblia diz que eles são açoitados, apanharam, né? E a chance? Cadê a chance, né? Eles são surrados e são instruídos a não falar mais nesse nome, a não pregar mais esse evangelho, a não falarem mais do que eles estavam falando, a não curar mais pessoas. Mas a Bíblia fala no final de tudo isso, queridos, no versículo 41, depois de serem açoitados, os apóstolos saíram, depois aqui é por minha conta, né? Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Vou ler de novo. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres. Cutuca a pessoa do teu lado e diz assim, pergunta para ela: você está alegre? Você está feliz? Eles se sentiram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Nós estamos falando de um Pedro que, para evitar o açoite e a humilhação, negou Jesus um pouco antes, 2 meses antes, 3 meses antes. De um Pedro que, uma vez interrogado, disse: não conheço. Outra vez interrogado se era do grupo de Jesus: não, nunca ouvi falar. Você não é? Não, você está me confundindo. De um Pedro que preferiu guardar a sua própria vida e se manter em segurança, agora sai feliz, porque ele pôde entender que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. De um Pedro que entendeu que viver o propósito de Deus é a única segurança que nós temos no final de tudo. De que ouvir o chamado e atender é a maior prova de amor que ele podia dar a Jesus. Lembra? Quando Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. 3 vezes Jesus pergunta. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite: Jesus não está esperando o que nossa boca pode dizer, mas o que a nossa vida pode fazer. Porque, queridos, nós já falamos tantas coisas que não cumprimos, nós já prometemos tantas coisas que não fomos até o fim. Mas obediência é quando nós nos rendemos. Obediência é adoração. É quando eu e você, a gente se rende à vontade e ao propósito de Deus contra tudo e contra todos, e somos capazes de caminhar por lugares que ninguém acredita, e somos capazes de fazer obras que ninguém imagina, e somos capazes de alcançar coisas que nem nós acreditamos, para falar a verdade. Obedecer. Uma igreja verdadeira, ela é uma igreja que obedece. É uma igreja que não deixa Jesus para fora, como a igreja de Laodiceia deixou. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Jesus não estava só batendo, Jesus estava chamando: ei, Juliano,
estou aqui fora, você me esqueceu aqui. Será que Jesus não está batendo no nosso coração hoje? Será que Ele não está tentando chamar a nossa atenção agora? Será que Ele não está tentando sacudir com amor a nossa vida? E Ele continua: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Jesus quer se relacionar conosco. Jesus quer fazer parte do nosso dia a dia. Deus quer fazer parte da nossa história. Deus quer nos levantar para fazer coisas extraordinárias no nome dEle, mas com o poder que Ele tem. Só que Deus, deixa eu dizer algo para você, em outras religiões que pregam poder, você ganha o poder, e simplesmente isso. Você faz lá um despacho, você faz um negócio e você ganha poder. O Evangelho não é assim. Se você quer poder, você precisa ter Jesus. É o relacionamento com Ele que nos traz poder. É o relacionamento com Ele que nos enche de graça, de sabedoria e de coragem para vivermos a vontade dEle sobre as nossas vidas. Queria que vocês se colocassem em pé. No final, no versículo 42 diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles se sentem felizes por se acharem dignos por sofrer pelo nome de Jesus. E agora no versículo seguinte diz assim que eles desobedecem às autoridades judaicas para obedecer Jesus. Às vezes, quem nós precisamos desobedecer é a nossa própria carne. Quem jejuou essa semana aqui? Você desobedeceu a tua carne. Você foi capaz de dizer não para a tua fome, não para o teu desejo de comer, não para aquela picanha. Quando nós dizemos não para o mundo, nós dizemos sim para Cristo. E quando nós obedecemos Ele, nós sempre saímos ganhando. O Evangelho, queridos, ele primeiro nos escandaliza. Não era isso o Evangelho para os gregos? Era escândalo. Ele escandaliza porque ele vai mexer com coisas e com situações dentro de nós que não vão ser fáceis. Ele vai dizer para eu e você abandonarmos o que o mundo diz para nós abraçar. O Evangelho vai dizer para nós abraçar o que o mundo diz para nós abandonar. Obedecer a Cristo muitas vezes é renunciar o próprio instinto, é renunciar a própria vontade, é dizer não para coisas que ninguém diria, é ouvir o chamado não para viver uma vida de conforto, mas uma vida com Cristo. Não que não vai existir conforto, não que não vai existir coisas boas, mas queridos, entenda, o Evangelho primeiro nos ofende, para depois nos dar sentimento de propósito. Como eu falei, esses homens e essas mulheres que foram martirizados no Coliseu, despedaçados por leões, transpassados por gladiadores, homens e mulheres que são mortos todos os dias na Nigéria, na Índia, na janela 1040, das igrejas perseguidas da China, dos cartéis que tentam destruir o Evangelho no México, da perseguição silenciosa, mas extremamente poderosa nos países europeus.
essa mesma tentativa de sufocar o Evangelho não é novidade. Como também não é novidade esses homens e mulheres que dizem sim para Cristo e encontram o prazer de viver uma vida com propósito. O prazer de saber que, embora muitas vezes esteja em guerra com o mundo, está em paz com Deus. De ter o seu coração transbordando de alegria e de discernimento. Onde as preocupações desse mundo existem, porque nós estamos nesse mundo, mas não são capazes de nos destruir. Não são capazes de tirar a nossa paz. Não são capazes de nos fazer sofrer. Porque o próprio sofrimento é uma oferta ao Senhor. Sabe, enquanto nós vamos louvar a Deus aqui, o desejo do meu coração é que no final de tudo, eu e você como igreja que somos, possamos olhar para dentro de nós e entender o quanto de Deus nós estamos vivendo, o quanto da missão dele para nós estamos vivendo, o quanto do propósito dele para as nossas vidas nós já descobrimos e queremos descobrir. Se você está aqui hoje é porque alguma coisa você já entendeu. É porque você entende que Deus te fez não para ser mais um na multidão, mas para ganhar uma multidão para Ele. Não para ser mais alguém que aceita o sistema, mas alguém que se opõe àquilo que o mundo considera bom. Deus te chamou para fazer diferença. Deus te chamou para mudar os planos. Deus te chamou para esquecer daquilo que é viável e acreditar naquilo que muitas vezes é loucura. Porque Deus chamou coisas loucas. É só você se olhar no espelho. Deus nos chamou como improváveis que somos, para um propósito maior, para algo eterno. E assim como o Evangelho chegou a nós, ele precisa chegar às próximas gerações. E assim como Deus usou homens e mulheres, muitas vezes anônimos, nessa terra, que Ele nos use, que gerações sejam tocadas por causa do nosso testemunho, que pessoas que nós nem conhecemos, lá do outro lado do mundo, de alguma forma sejam pegas nesse efeito de uma obediência cega à vontade de Deus, de uma obediência total, de uma obediência que nos leva a alegrar o coração de Deus. Deixa o Senhor falar contigo. Depois nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti. Ah, Jesus. Ah, Senhor. De Ti, Senhor, de Ti, Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti,
Existe uma fome de Deus, uma fome que nos faz fazer como aquele homem que encontrou uma pérola de valor e que foi capaz de vender tudo o que tinha e abandonar a sua vida como era antes, para adquirir aquele tesouro. O reino de Deus é esse tesouro. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria orar por homens e mulheres que estão aqui nesse lugar e que querem mais de Deus, e que querem viver de uma forma ainda mais apaixonada pelo Senhor, que são capazes de mudar a vida, que são capazes de mudar o rumo da sua história para obedecer, simplesmente obedecer. E se você quer, de alguma forma, levantar a tua mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser. Eu vou pedir para você levantar a tua mão e nós vamos estar orando, aí no teu lugar mesmo. Mas eu queria que você olhasse para dentro do teu coração e encontrasse esse desejo que um dia Pedro teve, que um dia João teve, que um dia homens, mulheres, jovens e crianças tiveram, de viver o extraordinário de Deus e o poder do Senhor. Querido Deus, eis aqui o teu povo, eis aqui as mãos levantadas, nossas mãos levantadas, Deus. Pessoas simples, de um lugar simples, de uma cidade simples, de um país simples, mas que querem viver mais do que tu tens, Senhor. Mais do que nós temos, nós queremos viver o que tu tens. Senhor, o que é necessário mudar na minha vida, Pai? O que é necessário mudar no nosso coração para que haja um derramar do Teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai? Que nos faça, Deus, olhar para Ti com mais paixão, de querermos mais de Ti, ó Pai, do que nós já queremos, de vivermos de novo o primeiro amor. Um amor que arrebata, um amor, ó Pai, que nos leva a fazer loucura se for necessário, Pai. Nós queremos ser essa igreja, uma igreja que é avivada pelo Teu Espírito, uma igreja que, Senhor, não está aqui para ganhar somente, mas também para perder, ó Deus, para Ti. Como cantamos já naquela música, Senhor, quando perdemos para Ti está tudo bem, Pai. Cuida do Teu povo, sacode-nos, ó Pai, mexe conosco, muda o que for necessário, nos aviva, Pai, para vivermos o que Tu tens para nós, que nós venhamos dizer não para aquilo que Deus, a nossa carne, quer dizer sim. E venhamos dizer sim, Pai, para Ti, mesmo que a nossa carne diga não. Move, Pai, os nossos corações, transforma o que for necessário e nos dá a Tua graça. Essas mãos levantadas representam também um compromisso de obedecer. Lembra-nos disso nessa semana. Lembra-nos, ó Pai, que nós queremos melhorar. Lembra-nos, ó Pai, que nós queremos mais de Ti. Lembra-nos, ó Pai, que nós queremos viver o extraordinário da Tua vida sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, o Evangelho é poder de Deus, mas ele é o poder de Deus que acontece através das nossas vidas. Era a sombra de Pedro que curava,
Porque o Evangelho estava em Pedro, porque o Espírito Santo estava sobre Pedro. Eram os lenços de Paulo que curavam, porque o poder de Deus estava sobre Paulo. Deus quer usar você essa semana. Deus quer usar a tua presença, porque a tua presença carrega a presença de Deus. E as pessoas talvez não enxerguem o Deus que você enxerga, com os olhos da tua fé, com o teu coração, e talvez, não sei, mas as pessoas enxergam você. Elas não viam o Espírito Santo, mas elas enxergavam a sombra de Pedro, elas enxergavam o toque de João, elas escutavam as palavras desses discípulos. E agora é a nossa vez. Agora sou eu e você. É a nossa sombra que vai tocar alguém. Deus usa como Ele quer. Não estou dizendo que a tua sombra vai fazer, mas estou dizendo que se Deus quiser, faz. Sabe, queridos, é o teu toque que pode trazer esperança a quem quer tirar a sua vida. É a tua oração que pode intervir numa enfermidade. É a fé que Deus colocou no nosso coração que pode mudar a história de alguém. Eu queria chamar a tua atenção para essa semana e dizer para você: presta atenção, seja intencional, como os discípulos eram e se reuniam naquele lugar para orar e para curar. Faça isso. Quando você for no teu trabalho, seja canal de bênção para alguém, de Deus para alguém. Quando você estiver na rua, seja canal de bênção para alguém. Vai para a faculdade, vai para onde for, seja canal de bênção para a vida de alguém. Porque agora é a nossa vez, e o poder de Deus continua o mesmo sobre as nossas vidas. Amém? Não, fala você. Então tá. Queridos e queridas, né? Quero convidar todos para guardar. Pode vir homens também, né? A gente vai para guardar o dia 20 de junho, às 16 horas, vai ser o lançamento do livro Rainha Ovelha, que Jesus me deu a graça de escrever. Então quero convidar todos para a gente fazer aqui um louvor, um culto ao Senhor e lançar ele, né? Colocar ele à disposição para que Jesus faça o que Ele quiser fazer. Então, por favor, guarde essa data, você que pode, esteja com a gente. Nós vamos lembrar vocês desse dia, tá? E realmente sim, valorize, porque amanhã depois Deus vai levantar outras pessoas também, né? E nós queremos honrar a vida de todos. O que mais dizer? Vamos depois, no final do culto, ter um tempo ali. Eu vi que tem alguns irmãos, né, que trouxeram ali algumas coisas para estarmos nos confraternizando. Mas acima de tudo, que essa semana você seja uma bênção e haja bênção na tua vida. Que Deus cuide de você em cada momento. Sabe, não deixe de participar da igreja como igreja. Não deixe de entregar teu dízimo, a tua oferta. Não deixe de participar dos cultos. Não deixe de adorar ao Senhor. Porque é assim que nós obedecemos. São nos pequenos detalhes que nós mostramos o amor de Deus, o amor que nós temos por Deus também, né? E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a comunhão poderosa do Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre cada um. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus.